Boa Olá, noite, tudo bom? tudo bom? Eu sou a Eloá Tranquilo. e agora a gente vai ter uma conversa entre minas, um pouco mais de vivências e quero começar dizendo, mano, que é muito necessário esse documentário e o assunto que ele abrange. E eu vi que o Amaro já te fez bastante pergunta sobre o doc, mas eu ainda quero saber um pouco mais, assim, como foi para você como mina realizar isso, se na ficha técnica é apenas você, como foi lidar com as questões emocionais que você passou. Quero saber essas experiências. Então, obrigada pelos comentários, pelos elogios. Então, vamos começar pela ficha técnica. Eu gosto de brincar que era eu e eu, assim. Mas eu tive a ajuda dos guris, assim, que fizeram a gravação. Mas eu faria sozinha. Mas é porque só eles podiam manusear as câmeras. Então, era o João Henrique e o Everton Ferreira que fizeram todo apoio. Mas na parte de correr atrás das fontes, de falar com elas, de escutar as coisas, montar, produzir tudo assim, fui eu, assim. Eles só ajudaram para gravar, digamos assim, né? E Legal. também teve a orientação da professora Gabriela, que ela acabou ajudando um pouco assim a pensar mais na estrutura, como eu poderia fazer. E foi mais ou Sim. menos isso, assim. E eu vi que você falou que você foi atrás de algumas ONGs. Você poderia falar um pouco mais? E sobre as mulheres que você entrevistou também? Sim, bom, eu fui atrás da ONG Temis, assim, eu foi tipo assim, eu preciso falar com elas, eu já admirava o trabalho delas, elas fazem um trabalho incrível aqui. Como eu disse, eu não sei como é que é o trabalho delas fora, fora pro resto do Brasil, ou se tem, né, ou se é só local aqui. Mas elas fazem uma atividade de acolhimento com as mulheres, elas fazem capacitação, elas fazem de tudo para essas mulheres, sabe? Legal. Então, lançaram recentemente um aplicativo para a mulher poder acionar quando ela está sofrendo algum tipo de violência e na hora, assim, poder vir uma viatura para socorrer ela, sem que ela precise se expor em uma delegacia ou ter que ligar, né? Porque muitas vezes as mulheres não fazem isso pela dificuldade que é e pelos julgamentos que vão vir nesse processo de ir lá falar com aquelas pessoas, né? Sim, e é E totalmente complicado, né? A gente só vê relatos de que é o tempo todo a gente sendo silenciada, né? E, enfim, é bem isso, assim. E quando chega lá, é tratada como mentirosa ou como se tivesse merecido passar por aquilo que ela passou, né? sim, Então, é silenciamento, é desrespeito, é sempre botar a mulher como se fosse sempre a errada da história, mesmo quando ela tá sofrendo alguma coisa, né? sim, e duvidando, né, das nossas versões, acontece o tempo todo, né, se você parar pra perceber, mas que me vem à mente agora foi um lance que aconteceu no BBB desse ano, né, em que após o Prior sair do programa, uma garota denunciou ele. E é sempre a mesma história de que por que ela não denunciou antes? Por que agora? Será que é verdade? É Tá muito querendo se complicado. promover só É porque ele saiu do BBB. como se isso fosse algo muito fácil, muito leve de falar, né? E é muito doloroso você ver isso acontecendo com outras meninas e que pode acontecer com você. E foi uma coisa que eu senti assistindo o seu doc. Eu assisti e eu digo assim que eu vivo numa bolha, né? Eu convivo com as mulheres no meu ciclo social. E ao ver, tipo, o seu doc, né, que é de outra região, e ver que é muito mais externa, muito maior, me deu uma sensação de a gente tá longe, sabe? Infelizmente, assim. E é entre a gente que
fala muito sobre esse assunto. Chega um momento que chega a ser cansativo, eu não sei você, de bater na mesma tecla, e eu senti esse sentimento de impotência, sabe? E quando eu, tipo, conheci o feminismo, mesmo ele já existindo há muito tempo, né? Na época não era tão assim. E eu queria saber como que foi que você chegou até o feminismo, como o feminismo chegou até você, como que é. Bah, pensando assim, a gente nunca sabe ao certo como foi, né? Mas foi nesse contexto, assim, primeiro o contexto político, de primeiro ter uma presidente mulher, e depois começar a perceber as suas violências, assim, sabe? Começar a perceber tu como mulher no mundo e limpar tuas lentes, assim, de percepção. De ver, ok, isso que eu tô sofrendo não é uma coisa normal. Isso é uma coisa porque eu sou mulher. Exatamente. E isso, assim, é bizarro quando a gente começa a perceber isso, né? Que aí todo mundo começa a falar, ah, tu tá problematizando tudo. Sim, tudo tem que ser problematizado. Tudo. Ué, Porque né? até o que a gente veste é motivo da gente ser isso ou aquilo, então tudo tem que ser problematizado, né? Com certeza. E você entrou em um ponto que eu já ia te perguntar, porque eu passei por uma situação parecida e eu só percebi por já ter conhecido e ter tomado consciência de toda essa estrutura, né, completamente problemática. E eu só percebi que eu estava no meio depois disso, sabe? Eu queria saber se foi o mesmo com você, como você percebeu que estava vivendo um relacionamento abusivo, quando você percebeu e como você encarou isso e enfrentou isso. Bom, ainda bem que eu tenho uma mãe que ela é bem progressista, digamos assim, porque ela sempre falava, esse cara é machista. E eu, naquela, assim, a guria tá apaixonada, né? Tá assim, não, e tal. E teve um dia bem marcante que pra mim foi tipo quando a ficha começou a cair, sabe? Que eu tava comentando sobre feminismo e tal. Aí ele falou assim: Ah, tudo bem tu ser feminista, mas tu não pode deixar os pelos da perna crescer. Mas, Aí eu digo: sempre tem um. Ah, tá. Então, assim, desde lá eu não tiro, sabe? Se tá desagradando, bom, paciência, sabe? Que, né, bem? E eu comecei a perceber outras coisas, assim, né? Tipo, qualquer coisa tem que performar a feminilidade, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Sim. E comigo não funciona, o homem não manda em mim, sabe? E aí não deu certo. E, bom, aí ele ficou maluco, né? E aí quis perseguir toda aquela história assim. Então, bom, é bizarro, assim, até falar, Sim. né? Você entrou em vários pontos, meu, vários pontos da hora. É, eu passei por uma situação, por umas duas, na verdade, assim, parecidas, sabe? Em que, em que confundem o cuidado com posse. E eu vejo isso em muitos relacionamentos aí, né? Então a pessoa vai dizer que tá cuidando de você, mas na verdade ela só quer, tipo, ver com quem você tá, saber com quem você tá conversando, o que você está fazendo, né? E isso é problemático, né? E é como vem a gente na sociedade. Mulher é posse, ela me pertence, é minha. E não é exatamente assim, né? E você entrou no ponto de mãe progressista. E foi um lance que eu comecei a reparar também entre as minhas amigas e as mães das minhas amigas e a minha mãe também. Enfim, mulheres no geral, mulheres mais velhas. E você percebe na história de todas elas uma agressão psicológica ou física. E isso é muito problemático também, né? Porque você vê que não começou agora, não começou, não
começou nelas, começou antes, passou por elas, chegou em nós e vai chegar em outras se esse papo não for tido, se essa conversa não continuar sendo assim tratada como desnecessária, né? Eu tenho que ler uns comentários. Eu vou pedir licença que eu vou precisar pegar um óculos, tá? Tá. Licença. Voltei, desculpa. E o lance dos pelos também. Tem uns 2, 3 anos também que eu não me depilo, assim. E, enfim, hoje eu digo que nem faz mais parte, assim, de um posicionamento só político. Hoje é como eu me vejo, né? A gente passa por essas desconstruções também. Enfim, deixa eu ler aqui. Pode falar, compartilhar coisas também. É que eu acho que eu tenho uma coisa assim que eu fico pensando que é, por exemplo, os brincos das meninas, né? Normalmente quando nasce uma guriazinha, vai lá e pá, fura a orelha dela direto assim e põe já o brinquinho. E normalmente não se faz isso com quando se nasce guris assim, tipo, e é uma Não, agressão no corpo daquele bebê, né? E se faz exatamente. para se performar uma coisa que a sociedade quer. E eu acho Sim, isso, sei lá, eu acho isso um pouco absurdo, assim. Eu sei que é uma coisa comum, mas eu acho que não é por aí, sabe? com Tu não certeza sabe é. se aquele corpo, quando crescer, vai querer usar um brinco. E se quiser, que fure depois, né? Sim, e é um detalhe que muitos vão dizer que é nada a ver, né? E muita coisa dizem que nada a ver porque é cultura, mas nem tudo que é cultura é legal, né? Muito bom lembrar isso. E deixa eu ver aqui, que comentaram dizendo que é bom lembrar que relacionamento abusivo não é só em relacionamento amoroso, mas sim também em amizades, né? E no âmbito familiar. E isso nos faz lembrar que a maior parte dos abusos sexuais, psicológicos, vem de pessoas próximas, né? Exatamente, de familiares e pessoas próximas. E tem uma coisa que eu fico pensando, assim, agora que a gente tá em quarentena, numa pandemia, que é que nós mulheres não estamos sofrendo só uma pandemia, mas também a pandemia da violência de gênero, né? Que Com é certeza. silenciosa, que nos acompanha durante a nossa existência, durante gerações e gerações. E quando esse ambiente familiar não é propício para que se tenha esse debate, essas modificações, aquela pessoa, não só, tipo, a mãe, mas a filha, a irmã, todas vão ser afetadas por aquilo, né? Sim, E sei lá, é bem isso, assim, de pensar que não é só, por exemplo, entre companheiros ou companheiras, porque também existe esse caso de ter. existe. E, Bastante. enfim, né? Tem esse caso de ser entre amigos, familiares, pessoas próximas. Com certeza. Irmãos, né? Ao tratar irmãs como objeto também, com posse, pais, né? Tem bastante dessas. E, e você falando, né, de como violam o corpo feminino desde o momento do nascimento, porque colocam estereótipos, né, o que é feminilidade, o que é masculinidade, e feminilidade está baseada em ser dócil, em ser compreensiva, né, e, e quando você não é, você está desrespeitando aquela figura maior, aquela figura que está no centro de tudo, o homem, e o quanto isso é tóxico pra gente, né? Porque a gente está sempre sendo ensinado a ser compreensiva e estar à disposição. E isso acontece muito nos relacionamentos, você vê isso, né?
E, e são formas de violência contra a mulher totalmente naturalizadas. E eu queria saber de você qual é a violência mais, assim, que vem agora na sua cabeça. É uma violência naturalizada pela sociedade, mas que é totalmente destrutiva a nossa. Sim. Eu E que colabora, acho, colabora com a violência também. eu acho que é muito mais cobrado desde sempre das meninas, dos corpos femininos, do que dos corpos masculinos. E eu digo isso porque a menina tem que fazer mil coisas, enquanto o moleque tem que ficar na rua brincando e tal, sabe? E eu acho que isso vai construindo um caráter, uma cobrança de que eu tenho que sempre ser melhor, melhor e corresponder sempre às expectativas de outras pessoas. Só Sim, que o que a gente vê, principalmente das mulheres das gerações anteriores, é que elas nunca eram mulheres completas com elas mesmas. Elas nunca pararam para, sabe, ter um tempo para elas, para ser completas do jeito que elas querem, de fazer coisas que exato. elas querem só que os outros querem, né? E de um tempo para cá que a gente está começando a pensar o que que eu quero, A gente né? tá bem E mesmo isso assim sempre. a gente não consegue mesmo assim evoluir em tudo isso, né? E às vezes parece que esses problemas são maiores que a gente consegue enfrentar, né? E Exato. canso de pensar em mulheres, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, tem muito esse negócio de interior, assim. E as mulheres, tipo, tendo uma vida triste, tipo, só criando filho, cuidando de casa, sem fazer nada, enquanto o homem, tipo, faz tudo que quer, né? Então, é uma loucura isso, sabe? Eu não consigo entender É isso, aquela tipo, questão das pessoas super se intrometerem na questão do aborto, mas no abandono paterno não, né? E legal que você falou assim da região em que você mora, e que eu até ia te perguntar, eu acho que eu acabei passando, mas eu ia perguntar como que é, o feminismo no seu ciclo social, como ele se mostra às pessoas à sua volta. bom, como sou uma mulher branca, então eu acabo estando em uns degraus um pouco acima, digamos assim, naqueles degraus de privilégio, Sim. mas ao mesmo tempo eu sou uma guria pobre, sabe? Que é cotista da faculdade e que teve que enfrentar as meninas feministas que são brancas e ricas. Ah, Então, o meu ciclo social é um pouco uma loucura, assim, porque envolve esse pessoal, envolve um pessoal que é super academicista e que não repara para ver as questões reais, só só no fica raso, tá divagando. no raso, no É, raso. só desconstruído até ali, sabe? E também tem o pessoal, assim, que é mais da minha convivência, que, por exemplo, em casa que a gente discute, a minha mãe, a minha irmã, mas também é aquela coisa, assim, que eu não vou conversar com muitas coisas com elas, porque são vivências, coisas que são muito particulares, que eu não quero Com falar, certeza. tipo, de alguma violência vivida, sei lá, pra minha mãe, sabe? Mas você tem um núcleo Então, que você possa, tipo. oi? Mas você tem um núcleo em que você possa compartilhar essas questões, essas violências. Em geral, com as meninas pobres e brancas, assim como eu. Uhum. Porque tem uma diferença entre o feminismo branco e o negro, né? A gente não pode Com certeza. pensar que não, assim, são muitas pautas diferentes e eu gostaria de aprender muito mais até do que eu sei. Nós Mas eu não podemos. posso também tirar meu lugar de privilégio, digamos assim, falar Sim, que eu sou super inclusiva e tal. Porque não, assim, querendo ou não, nessa escada de privilégios acontece isso. com E então certeza. meu ciclo é mais ou menos esse, assim, das gurias que são pobres e brancas que estão compartilhando experiências, assim. Sim, as pessoas, eu acho que têm uma visão do feminismo como algo único, né? E, para quem não sabe, nós somos várias vertentes.
na verdade. Infelizmente, eu vejo assim, infelizmente, porque eu acho que real deveria ser algo unânime, mas por questões estruturais, sociais e raciais, não é bem assim que funciona, né? Para a mulher negra, ela é agredida pelo gênero, pela desigualdade de gênero, racial, né? E estrutural. Então, se faz muito necessário, assim como a mulher indígena, assim como a mulher deficiente. E, enfim, Essas interseccionalidades que vão dando o caráter de cada uma de nós, né? exatamente. Não sei se tem. Eu viajei um pouco aqui nas ideias, mas quem quiser fazer perguntas, trocar vivências, que eu acho que é o que a gente mais tem, né? E falando de violências, coisas que colaboram, né, com a violência contra a mulher, uma delas é a objetificação dos nossos corpos também, né? Desde pequenas, influenciadas a amadurecerem, a gente sempre ouve que meninas amadurecem antes do que os meninos. Isso não é de fato uma verdade absoluta, né? Mas é o que esperam da gente. E, e objetificam, né? Nossos corpos, a gente é adulta, consequentemente, a gente é sexualizada. E isso chega à pornografia. E como você vê essa indústria? Bom, esse é um debate bem complexo, ainda mais se a gente, não sei exatamente a tua vertente do feminismo, mas se a gente conversar com feministas liberais, elas vão defender com unhas e dentes, assim. Para mim, não é feminismo. Desculpa. Exato. Que bom. Então eu vou poder falar de uma forma melhor. Mas a gente sabe que essa indústria mata mulheres e crianças todos os dias. E que isso traz uma visão distorcida do corpo feminino e acaba prejudicando em muitos aspectos, assim. A relação que sai da ideia de uma relação de carinho, de afeição, por uma coisa totalmente assim que não é real, assim, tipo, o homem tem que estar, tipo, 100% como se fosse uma máquina, digamos assim, e a mulher tem que aceitar tudo porque é o que a Para... indústria quer. Então, tipo, Exatamente. enfim, eu acho que é por aí que vai a Ter, discussão. tipo, E, eu, e é bizarro, assim, pensar que tem sites que, eu vou juntar dinheiro, fingindo que é uma coisa pro bem, que na verdade a gente sabe que vai transformar aquele corpo e vai ganhar dinheiro com aquilo, com aquela violência, e que tá fingindo que é uma coisa boa, assim. eu tô tentando ler um comentário aqui da Eulara Thomas e minha miopia tá complicada. Não sei se você consegue ler. Se você conseguir, por favor. Vocês acham que é este o nosso papel? Muitas mulheres se incomodam. Peraí, que subiu. Muitas mulheres se incomodam de se abrir, como eu me incomodava. Tenho receio de acabar afastando ainda mais essas manas. Entendi. Ah, sim. Ela disse no comentário acima que se ela tivesse se aberto antes pro feminismo, acha que não teria passado por tais questões, então hoje ela tenta até forçar algumas manas a conversar com ela sobre, e ela tem medo de afastar elas. Isso é um E pouco complexo. É que eu acho que a gente tem que esperar o tempo de cada uma, sabe? Por mais que a gente pense que quer, às vezes, privar, muitas vezes só vai ser eficaz quando a pessoa mesma conseguir se enxergar em uma situação de violência. Então, forçar uma pessoa a falar sobre aquilo se ela não está confortável não é o melhor remédio, assim. O que a gente pode fazer
conversar sobre coisas que estão, Sim. E tipo, construir, né? Essa intimidade de. construindo. Eu também vejo assim. E voltando ao assunto na objetificação, o lance do feminismo liberal que confunde, para mim, é que está confundindo as questões sobre a liberdade sexual. Liberdade sexual não é só falar sim, é você também que fala não, né? Essa é a questão. E aí o feminismo liberal acaba normalizando algumas questões que não é bem assim. A gente sabe que essa indústria machuca e abusa mulheres e crianças, né? Assim como o feminismo radical, que para mim também não faz muito sentido a partir do momento em que não considera mulheres trans mulheres, né? Como você vê isso também? Como eu falei no começo, assim, eu não tinha essas reflexões quando eu fiz há uns 2 ou 3 anos atrás. E eu tinha botado a imagem de um útero como logo. E aí hoje, eu revendo, que eu não tinha, Sim, passei muito tempo sem ver, eu fiquei pensando, tem mulheres que não têm útero. E tem homens que têm. exato. Será que eu tô conseguindo representar da forma certa o que eu quero falar? Então, acho que é mais ou menos por aí, assim, o Sim, debate. exatamente. Que A questão do nosso movimento é incluir, né? E tem algumas vertentes que faz o inverso, né? Exclui. E, e eu acho bem chato mesmo. E tem pessoas assim perto de mim em que fala essas coisas com muita convicção e tipo, não é mulher e que não sei o quê, e não pode entrar no banheiro feminino. E, meu, é uma luta, sabe? E eu tenho visto cada vez mais que todas elas devem estar interligadas, não tem como ter uma se não tiver outra. E você tá só expelindo as mulheres. Que Simone de Beauvoir, né, amor? É, não é, se nasce mulher, se torna, então, tipo, eu acho que existem muitas vertentes, que nem a gente estava conversando, né? Que elas acabam reproduzindo muitas coisas do que o feminismo, na verdade, quer desconstruir, né? exato. Existem muitas opressões que as mulheres reproduzem nelas mesmas. E Sim, que se a gente está lutando para que a gente possa ter empoderamento em tudo, por que então a gente vai entre nós brigarmos, sim. né? Que é mais uma Então, sei coisa lá, que beneficia essa estrutura, né? A rivalidade entre exatamente. gente. Total, demais. E eu te cortei, mas não sei se atrapalhei seu raciocínio, enfim. Não, é isso mesmo, assim. É, é que tem tanta coisa pra falar e chega um momento que você perde um pouco. O Felipe comentou, e a mídia dá muito espaço para extremos, o que faz com que muitas pessoas tenham uma visão equivocada do feminismo. Eu acho Exato. que sim, a mídia que a gente vê, ela é feita por homens, a mídia hegemônica. Ela é Exato. feita por pessoas ricas, grandes empresas, conglomerados, que, na verdade, estão só alimentando uma estrutura patriarcal. A gente sabe que a mídia, hoje em dia, tem um grande papel no reforço de estereótipos e violências que as pessoas sofrem. Um exemplo que eu sempre dou, assim, que é que a mídia tradicional, o jornalismo tradicional, vai lá e veicula uma matéria como traficante é preso não sei aonde. Agora, se é uma pessoa branca, eles falam jovem branco, jovem ou não sei quem. Estudante apreendido
Ah, meu, na moral. apreendido com drogas. Então, E é muito disso. Ou outra coisa que é bem caricato, mas que é mulher de fulano de tal faz tal coisa. uhum, Tipo, a mulher de fulano de tal tem nome. Quem é ela? exa- exatamente. Exatamente. E uma questão que me veio agora também. é, Primeiro, eles tentam distorcer a história e imagem do feminismo, né? Porque isso beneficia e muitas vezes não acreditam em machismo, e, enfim, assim como várias pessoas não acreditam no racismo, e a gente não precisa que elas acreditem, né? Porque a gente sabe já, precisa que essas pessoas digam sim, existe para existir. E uma questão que me veio à cabeça agora é que eu acho que muita gente ainda é, lida muito bem com o Dia das Mulheres, né? E esse ano, assim, a Nathalie Neri, uma ativista negra, né, feminina, feminista e vegana, ela entrou num patamar, assim, dessa discussão que eu nunca tinha visto, que é Dia da Mulher, mas qual mulher? E você chegou a ver esse vídeo? Não, não cheguei. Então, Inclusive, vou procurar. assim, Mas se tu assistam puder todas, relatar. todas e todas. Aham. E ela faz esse questionamento, né? Porque o Dia da Mulher, ele é baseado na catástrofe, né? Na fábrica com mulheres, porém mulheres brancas. Então esse dia, ele é fundamentado pela morte de mulheres brancas, né? E enquanto que lutavam por trabalho, e é digno essa luta, ok? Só que naquela época, mulheres negras ainda eram escravizadas. Então, tipo, Dia das Mulheres, mas quais mulheres, né? Eu acho importante a gente refletir sobre isso. E eu, meu, super refletir sobre, porque eu nunca tinha pensado nessa forma. E mais do que nunca eu tenho assistido algumas coisas e falado, não, peraí, né? Assim como a série nacional, coisa mais linda. E eu acho importante a gente fazer esses recortes sociais, assim. Mesmo que seja de mulher para mulher, assim. É, a gente vive nessa sociedade capitalista, patriarcal, e por mais que tenham 56% dos brasileiros sejam negros, quem é que comanda as coisas acaba sendo os brancos. Por que que isso é feito? Porque é um país que ainda é racista. E que, bom, com esse governo, eu não sei quando a gente vai ter políticas progressistas para que isso mude, né? A Então, gente né? precisa fazer política pública, a gente precisa falar dessas mulheres, a gente tem que falar Sim, também daquelas que não têm muita instrução formal, porque precisa. 70,7% das mulheres que sofreram feminicídio só tinham o ensino fundamental. Então, quer dizer que provavelmente são mulheres que também são pobres. E quem é que manda no Brasil? Homens brancos, Os ricos. sabe, que estão subjugando todas as outras camadas. E cada uma Exato. das camadas vai subjugando as outras. É muita coisa pra gente mudar, né? Como é que a gente vai fazer isso? A Eu gente tá fico cada vez conversando. mais desanimada, sabe? Exato, exato. É, tipo, eu confesso que eu dei um tempo, assim, de, tipo, ficar ali consumindo muita coisa, muita coisa. E chegou um momento, eu falei, meu, eu não tô aguentando, sabe? Meu corpo, minha mente já deu, sabe? Eu saio na rua 5 horas da manhã e hoje eu sou assediada, sabe? É muito complicado. E a gente conversando aqui, vem várias questões. Que se a gente ficar aqui, vai passar até no tempo de lá, vai ter terceiro tempo. E esses dias eu tava assistindo um doc do Darcy Ribeiro, se eu não me engano, e falando, né, tipo, dessa vinda dos europeus pra cá, e, meu,
começou aí, entendeu? Começou aí, toda esses bagulho todo de estrutura. Mas eu acho legal também, tipo, viajar um pouco, assim, tipo, pra Índia, pra África, em que também acontece, né? A gente lembra aí de Malala, enfim. E na Índia, né? Casamento de meninas de 6 anos de idade. Na Síria, meninas não podem estudar. E na África, mutilação genital, né? Então, É, é. Quando eu paro pra pensar, assim, em outras questões de outros lugares, eu até fico um pouco. Eu não sei se eu chego a ficar feliz de estar no Brasil com o Bolsonaro, mas. Mas é isso, assim. Eu fico pensando também para as outras questões, né? Eu estou escrevendo um artigo com a Duda, que eu não sei se ela está assistindo a live aí, mas é um artigo sobre a representação feminina em filmes ou dramas asiáticos, que é essencialmente estereotipado. É a mulher que tem que performar muita feminilidade, tem que ser frágil, tem que ser sempre burra, tem que estar sempre apaixonada pelo CEO de uma empresa. Então, é sempre o homem lá em cima e a mulher lá embaixo. E tudo isso tem uma significação cultural, sabe? E, e a gente tá viajando, assim, no artigo com essas questões, mas é isso, assim, a maior parte do entretenimento deles, que chega para essas meninas que estão em formação, é que elas têm que ser frágeis, que elas têm que ser burras e que elas exato. só precisam achar um cara rico para casar. Tipo, Sim, e saiu um filme na Netflix, que eu nem sei o nome, mas eu acho que é 365, e eu só li a sinopse e eu falei, que merda é essa, né? Em que a menina se apaixona pelo sequestrador. Tá, pode ver. tipo, Então, olha a romantização da violência, mano, sabe? É sim. o tempo todo, tipo, mulher é salva pelo homem, ou você se apaixona pelo seu sequestrador, ou você tem que se apaixonar, né? Você tem que se relacionar. A mulher não passa Tipo, desse quadrado. e parece que sempre pro filme acabar bem, a mulher tem que se apaixonar por um cara. Tipo, como se fosse o ápice da vida dela tá num relacionamento com um homem. Ou, tipo, não, a gente tem objetivos muito maiores do que um homem. E, tipo, Exatamente. e Exato, se a muito mais. gente não quiser um homem, né? Tipo, Então, é você quer uma muito mulher. bizarro, assim. E, ou tipo, ou você vai ficar pra titia, mas chega um momento que você fala, mas talvez seja melhor. Talvez aquela minha tia, em que, tipo, a família inteira julga, ela seja, tipo, mais feliz. Ela é quem ela é real, sabe? E não tudo o que esperaram dela. Porque isso que também as pessoas têm uma visão do feminismo. Tipo, você é feminista, então, tipo, você não pode usar maquiagem, você não se relaciona com homens, você não pode várias coisas. Mas, na verdade, não é o feminismo que diz você não pode, é o machismo. O feminismo diz, você pode o que você quiser, mano. Entendeu? É exatamente isso, assim. É Exatamente. exatamente isso. Deixa eu falar um. Ah, porque mulher feminista é isso, aquilo, assim. Mas eu olho mulheres que ainda não tiveram tanto contato com o feminismo como pessoas, infelizmente, tristes, assim, Sim. sabe? Que vivem em violência e não conseguem perceber que estão. E eu acho que é por isso que a gente precisa se unir e falar cada vez mais sobre, sabe? E principalmente para, eu acho que para as gurias que estão em formação e para as mulheres velhas já, aquelas que já passaram por um monte de coisa, mas ainda não conseguiram aprender sobre isso, porque não se falava sobre isso, sabe? Sim. Então, eu acho que isso é fundamental, assim, a gente está aberta a sempre escutar, mesmo aquela mulher, assim, que, tipo, a gente pensa, ah, essa aí, tipo, não vai dar, sabe? Ela não vai querer. Tipo, eu tinha uma colega, assim, que ela era muito antifeminista, sabe?
E só que ela não entendia o lugar dela, assim, de violência. Ela não sabia que ela passava por um monte de coisa. E quando ela começou a perceber, ela começou a ficar um pouquinho mais aberta, sabe? Mas aí eu terminei o ensino médio, tudo, e eu não sei como é que ficou a vida dela, mas eu vi que aos poucos ela foi se abrindo para as temáticas, sabe? Para uma pessoa que era totalmente contra, ela já fala, não sou contra, eu tô entendendo algumas coisas. Isso foi muito diálogo, sabe? Foi muito debate. É E às totalmente. vezes é só isso que a pessoa precisa, sabe? Alguém disposta ao debate, assim. Exato, e isso se encaixa na sororidade que tanta gente fala, né? E é muito importante a gente chegar até aquelas que, tipo, reprimem o feminismo. Precisam falar, vamos conversar, vamos ter essa troca, né? Porque não adianta a gente ficar, tipo, militando só ali na nossa bolha, em que todo mundo já tá ali, já tá engajado. Essas nossas amigas não precisam ficar ouvindo, porque elas já sabem, já estão ali. Vamos entrar em outras ruas, em outras vielas, tá ligado? E fizeram um comentário aqui, o Thiago falou que quando o Brasil, enfim, elegeu uma mulher à presidência, homens foram lá e deram um jeito de tirá-la. E, sim, acho que eu vi você falando disso também no começo da outra live. E a gente percebe isso claramente, né? Porque há tantos homens aí no Congresso, no Senado, fazendo merdas e merdas durante anos. E, enfim, acontece alguma coisa, não. Uma mulher, Tem uma no, coisa. no primeiro tropeço, já. Desculpa interromper. Não, só vai. Eu acho que tem uma coisa que eu fico pensando muito e que me deixa super indignada, tá? Que é o seguinte, assim, que é que quando a Dilma foi eleita, um dos maiores xingamentos, assim, das coisas que estavam veiculando é que ela era desequilibrada, que ela era louca, que ela, tipo, era uma pessoa muito agressiva. Tem até uma capa da Folha que ela tá vibrando, torcendo um jogo de futebol e todo mundo fica assim no jogo de futebol, vibrando. E veicularam essa capa dela vibrando no jogo de futebol com ela, com um escrito tipo que ela tava descontrolada. Sim. Querendo falar sobre o governo. E, na verdade, era uma situação totalmente descontextualizada. E, na real, E assim... aí... Não, pode ir. E aí eu fico pensando hoje em dia, com o Bolsonaro, meu, ninguém tá falando que ele tá descontrolado. Tipo, e ele tá fazendo uns bagulho muito absurdo, sabe? Ele tá tomando medicamento que não tá comprovado, que as pessoas estão falando que não é pra tomar, tipo, alguém para ele. Ele não tá querendo liberar verba e água potável para as reservas indígenas. Exato. Quem é que ele tá é vetando uma o uso de pessoa máscara, meu. tão desumana pra fazer isso? Eu E, tipo, digo assim, ninguém fala que ele é descontrolado, tipo. eu digo assim que o Bolsonaro, pra mim, ele é tipo assim, não tô dizendo que tipo, todo mundo é igual a ele, mas que ele é a personificação da masculinidade, tá ligado? Homens são Peter Pans, essa é a real. E a questão, tipo, da Dilma é até um assunto que a gente chegou a comentar aqui já, né? Que a gente é compreensível, a gente tem que ser dócil, falar com uma voz calma, né? A partir do momento que a gente não impõe, né? Porque é bem difícil mulher impor alguma coisa. Mas a partir do momento que a gente expõe a nossa opinião, a partir do momento em que a gente está à frente, a gente está à liderança, isso já não é legal, né? Para toda essa estrutura. E os homens não vão aceitar isso. Então, isso acontece muito no ambiente de trabalho, na escola, né, faculdade e dentro de um relacionamento. A partir do momento que você expôs o seu pensamento, que você sente, enfim, já vem um silenciamento, uma repressão pra cima de você. O que você tá falando, né? E eu acho que esse silenciamento se dá de várias formas. Tipo, que a gente nem consegue, às vezes, mensurar entre nós mesmos, assim.
Silenciamento vem de muitas frentes, assim. Vem do cara não deixar tu, sei lá, posicionar sobre alguma coisa. Quando ele não aceita alguma coisa que tu quer fazer, ou não corta o cabelo desse jeito porque eu não gosto. O silenciamento da expressão e dos nossos corpos vem de tudo. De tudo. Vem desde pequena. Se a gente só vai poder usar rosa, porque rosa é cor de mulher. Tipo, é uma estrutura que vai se repetindo, 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 e daqui a pouco ninguém sabe onde é que começou e não sabe como resolver. Exatamente. E a Anne Vertelli comentou aqui. Essa questão de sempre impor que a mulher só será feliz quando encontrar um par perfeito só ensina a te sujeitar a qualquer relação e sofrer abusos por se sentir insuficiente sozinha. De fato. De fato. Eu conheço muita gente que prefere estar com qualquer um do que estar sozinho. E aí acaba enfrentando vários traumas por conta disso, assim. É melhor mal acompanhado do que sozinho, sabe? Muito, é o que esperam da gente. E, tipo, assim, na época da minha avó, eu percebo que isso foi bem naturalizado, sabe? Até que ela, eu entendo que foi o momento dela, a época dela, né? E, então, até hoje, assim, a visão que ela tem de um relacionamento é se conhecer, se relacionar, né? Namorar e casar, e, tipo, ficar. E que permaneça, sabe? Independente se no meio tempo rolar abusos, violências, porque é isso, é assim que tem que ser, né? Então, Para algumas mulheres, a ideia de separação é inconcebível porque ela não quer ser a mulher divorciada. Tipo, ela não quer ser considerada problemática ou tudo mais. Porque o homem, quando o homem se separa, aquela mulher deve ser louca, por isso que ele separou. Agora, quando é mulher, é sempre recair pra ela, sabe? exato. Ai, E não essa deu questão. valor pro homem, tipo, Mas ele era tão bom, trabalhava, exato, assim. dava tudo pra família. E essa questão, né, de que e tem até uma fala que é assim, todo homem conhece uma mulher louca, né? Que eles têm dessas. Todo homem conhece uma mulher louca, mas eu não conheço uma mulher que chame um homem de louco, porque a verdade é que se ela conhece um homem louco, ela vira uma estatística. E, meu, é isso, sabe? É isso o tempo todo. E tem um caso que eu li, eu acho que em 2017, e até hoje, assim, não me sai, sabe, na cabeça. Quando me fala violência, me vem o caso dessa menina. Não foi aqui no Brasil, se eu não me engano, mas ela foi estrupada e empalada por dois homens. Por dois homens, assim, e aquela imagem. E aquele caso também da menina estrupada por 30 homens aqui, né, no Rio de Janeiro. Eu vi umas meninas voltando a esse caso, porque eu acho que é importante a gente não esquecer, sabe? Todas essas mulheres que vêm sendo mortas há séculos e justamente, simplesmente por serem mulheres, né? O Rafacho fez uma pergunta. Ela perguntou: essa revolução é possível como estamos desconstruindo dentro do nosso lar, educando as nossas crianças? Tipo, essa revolução só é possível dessa forma? O que você pensa? Como você acha que isso pode acontecer? Bom, eu acho que não, porque eu acho que por mais que tenha uma vertente aí que venha fazendo isso, é, por mais que muitas pessoas estejam pensando essas questões, ainda não vai ser eficiente quando a gente não conseguir conversar com as nossas próprias manas e com todas as pessoas. Eu acho que sim, é fundamental desde criança ter uma educação que seja boa o suficiente para
tomar essas questões, conversar, ter esses debates e fazer com que sejam pessoas mais evoluídas. Mas, ao mesmo tempo, nada vai mudar se as pessoas que estão hoje ao nosso redor não mudarem, Sim, né? Eu fico pensando muito no caso da ditadura do Brasil, assim. Na escola eu lembrava que muitas vezes as pessoas falavam, ah, mas sei lá, meu tio falou que isso aí não foi ditadura. Então, essas coisas históricas vão passando de geração em geração, né? Então, por mais que tenha quatro ou cinco que lá estão aprendendo uma coisa, é se desconstruir e ter os significados certos da história, os que estão do lado podem estragar tudo, sabe? Então, acho que além daquela coisa vertical, tem que ser um negócio horizontal, assim, também. vai muito além do que. Exato. É importante, com certeza, já, tipo, educar as nossas crianças fugindo desse padrão, fugindo desse patriarcado, né? Mas a gente quer chegar a camadas mais altas na sociedade, né? E tem um doc que eu tava assistindo, eu não vou me recordar o nome agora, mas que retrata assim a história de luta das mulheres nos Estados Unidos e o quanto vem progredindo, assim, por mais que ainda um pouco parado, mas o quanto vem progredindo. E eu acho que no Brasil a gente tem essa força também. Eu acho que a gente tem que se unir mais, falar mais disso, ter mais espaços para falar sobre isso, né? E chegar a qualquer pessoa. Eu acho importante também homens ouvirem bastante sobre isso, sabe? E eu acho que essa é a minha opinião, assim. A gente tá chegando no final da live, é Julie, né? Julie. A gente tá chegando no final da live. Queria que você desse as últimas considerações e eu já agradeço mesmo pelo papo. Foi muito necessário e gratificante. E quero te ver mais e ver mais os seus trabalhos. Beleza? Ai, muito obrigada. Eu agradeço esse papo que a gente teve, a exibição e o papo também com os guris antes. É, Que nem eu falei no começo, eu acho que esse tema é super fundamental a gente estar discutindo. Ainda mais nesse contexto de pandemia, em que as mulheres estão isoladas, presas com seus agressores. Eu fico muito preocupada em saber disso e não saber como ajudar. E eu acho que a melhor forma é a gente realmente conseguindo conversar com as nossas manas, com todo mundo, com todas as pessoas que estão próximas, para a gente preservar todas nós, né? Porque se a gente não estiver unidas, não vai ter nada, assim. A gente vai estar sozinha. Exato. Então, é isso, assim. Eu agradeço a todo mundo que assistiu a esse papo. Acho que dá Acho que pra é gente dar isso. uma aqui aí. Tem uns 5 minutos e tem um papo que a gente não adentrou muito. Comentaram aqui em cima que tem dados que indicam que mulheres têm mais chances de entrarem em depressão, né? E estão pedindo para eu tocar uma música. Oh, céus. E é importante Eu vou frisar. só. Então, eu vou aproveitar o espaço, gente, e divulgar o coletivo de comunicação que eu faço parte, que é uma pegada diferente dessa que a gente estava comentando sobre jornalismo hegemônico, essa coisa de jornalismo independente voltado diretamente para direitos humanos. Eu não sei se tem alguém do coletivo assistindo aí, mas se tiver, põe o nome aí, que é Iguana Jornalismo. E é mais ou menos isso também. Eu achei muito legal o coletivo também de vocês, essa ideia de estar construindo as coisas de uma forma mais horizontal. Legal. Estão pedindo para eu tocar um pouco, eu pegar o violão e vamos ver o que sai.
Eu vou, então, vamos finalizar com uma música e tirar o fone. Tocar a música da Flyra Ferro, vamos finalizar com a música de Maninha. Nascemos em imensidão, perdemos a conexão pela doença de ouvir a voz da falsa razão, abrindo os olhos sem acordar, fechando o olho da intuição, abrimos mão de enxergar o desabrochar da vida, obedecer e entristecer e procrastinar. Se tempo de ser o que a nossa alma pede, dentro de nós acumulamos pesos cruéis, acreditando que é assim que a vida é. Tá na hora de reagir, entender que somos gigantes, ocupar o nosso lugar. Nunca é tarde pra replantar nossa terra de amor infindo. A semente vai germinar. É assim que a vida é. E é isso. Gratidão, Júlia, mesmo. Obrigada. Gratidão, pessoal. Amei a tua música, a tua voz é muito linda. Valeu. E eu te segui no Insta. E a gente troca mais papos, falamos mais sobre isso. Beleza? Gratidão, pessoal, pela colaboração, por todos os comentários, por terem participado junto com a gente. É isso. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal.